Boa tarde, mulheres comprometidas. Estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho, né? Graças a Deus por esse dia, sábado, né? E somos felizes porque Jesus está conosco, amém? Quero compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Uma palavra que fala sobre mulheres, né? Uma mulher sábia. Isso é um desejo do nosso coração, né? Quem ainda não tem esse desejo é porque ainda não entendeu os benefícios de nós sermos mulheres sábias. E nós já somos mulheres sábias, porque o Espírito Santo já está em nós. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo já veio morar dentro de você, já está no nosso coração. Então agora nós vamos nos comunicar com o Espírito Santo e ele vai nos ajudar a desenvolver a sabedoria que já está nele. Então nós temos um benefício a nosso dispor, né? Que é o Espírito Santo que está em nós e está morando dentro do nosso coração, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler com vocês Provérbios 14, o versículo 1. Se você sabe de cor, provavelmente você já tem ouvido esse versículo. Ele fala assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Eu converso com muitas mulheres, eu tenho esse privilégio e eu posso ver uma preocupação muito grande de nós mulheres, de nós estarmos contribuindo com a sociedade. Todos nós queremos fazer diferença na vida de outras pessoas. Mas nos últimos tempos Deus tem me levado a entender que a diferença que Ele quer que a gente faça é primeiro na nossa casa. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então, é o nosso primeiro lugar. A sociedade mais importante de todas é a nossa família. Pode ver agora nessa época de coronavírus e outras situações que se passam, o que nos mantém felizes, o que nos mantém tranquilos é saber primeiro se os nossos estão bem. É a nossa primeira preocupação. Todas nós queremos que todo mundo fique bem, mas a gente olha primeiro os nossos. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos. Então nós temos que, nesse tempo, organizar e corrigir a visão do nosso coração e entendendo, mulheres, qual é realmente a nossa primeira função. Fora nosso relacionamento com Deus. Então a mulher sábia, ela edifica o lar. Há um tempo atrás eu lia esse versículo e eu pensava assim que era, edifica o lar prospera financeiramente, as coisas estão organizadas. E eu tinha essa visão de a mulher que edificava, né? Mas o Espírito Santo, conversando com ele, tendo experiências também no meu dia a dia, eu percebi que, na verdade, o que Deus tinha para mim é ainda mais profundo. Como mulher da minha casa, não só eu, né, mas as minhas filhas, ajudá-las e ajudá-los, todos eles, os meus filhos e meu marido, a entender que eles são importantes, a fazer diferença realmente edificando dentro das pessoas. Porque fora, qualquer pessoa consegue fazer. Mas dentro é quem é dirigido pelo Espírito Santo. Talvez você more sozinha, talvez você more com amigas. Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu quero te dizer que através do Espírito Santo você pode ter um lar edificado, um lugar muito bom de se viver, uma satisfação e uma alegria em ter uma casa edificada. Então, como que nós podemos edificar? Eu comecei a ler o livro de Provérbios lá em Florianópolis. Nós fomos morar para lá logo que a gente casou. E eu senti a necessidade de estar aprendendo mais. E eu comecei a ler o livro de Provérbios assim de uma maneira muito diligente. Eu lia todos os dias, todos os capítulos, um capítulo por dia. E depois eu lia de novo, eu pensava, gente, eu não sei nada do que está aqui, eu preciso aprender. E eu orava e pedia para Jesus, para ele me ajudar a aprender com a palavra, porque já está tudo aqui revelado para nós, né? Mas às vezes a gente não enxerga. Então, uma das coisas que eu aprendo também lá no livro de Provérbios é que uma das maneiras de nós sermos mulheres sábias é através das nossas palavras. Lá em Provérbios 15, no versículo 1 e 2, ele fala assim: a resposta gentil desvia o furor. Olha só, a resposta gentil desvia o furor. Ela acalma, ela faz com que o furor perca a força. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Pode ver se não é verdade. Tem alguém discutindo e a gente levanta a nossa voz mais alta ou a gente fala uma palavra dura. Aquilo parece que coloca gasolina, né? Aí sim parece que tudo incendeia. Então aqui tem uma dica para nós, mulheres, para nós edificarmos a nossa casa.
com as nossas palavras, com o jeito de falar, com o cuidado, né, com a palavra certa. Às vezes a gente escolhe a palavra errada, às vezes a gente escolhe o momento errado e nós precisamos prestar muita atenção, mulheres, vamos prestar atenção nas nossas palavras. Às vezes as nossas palavras são negativas, palavras de tragédia, de desastre. Nós precisamos, mulheres, prestar atenção no que o Espírito Santo está nos dizendo para falarmos. A nossa palavra precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que ler muito a Bíblia, porque aqui na Bíblia nós vamos ter palavras, vamos encontrar palavras saudáveis e boas que realmente edificam os nossos. Então aqui no versículo 2 fala assim: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Quando uma pessoa sábia fala com a gente fica com vontade de aprender mais, porque aquilo é doce para a gente. Mas a boca dos tolos despeja insensatez. Você e eu, provavelmente, talvez até já fomos assim, ou conversamos com mulheres que não têm muita coisa para acrescentar. Só falam do outro, daquela, daquele, porque a vizinha fez isso, porque aquela lá fez aquilo, porque são insensatez que são despejadas pela boca do coração do insensato. Nós conhecemos muito de uma pessoa pelo que ela fala. Se essa pessoa vem falar para você e para mim mal de outra pessoa, ela está falando, na verdade, mal dela, porque ela não é uma pessoa de confiança naquele momento, ela pode vir a ser. Então, nós precisamos prestar atenção nas nossas palavras, mulheres. Nós precisamos fazer diferença na nossa casa, na nossa sociedade, no lugar onde nós estamos com a nossa palavra e principalmente dentro da nossa casa. Uma outra maneira de nós sermos sábios é também pelas atitudes. Antes de falar das atitudes, eu só quero citar Provérbios 18, 20. Essa palavra é muito importante. Ela fala assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Então, palavras são bênção, se elas forem muito bem escolhidas e dirigidas pelo Espírito Santo. Nós também temos, então, uma outra maneira de sermos mulheres sábias, que é através das nossas atitudes. Porque às vezes a gente fala muito bem, mas na hora da gente agir, a gente erra. A gente tem a atitude errada, às vezes um olhar, às vezes a gente nega alguma coisa para alguém, ou a gente nega carinho, ou a gente julga. Então, as nossas atitudes, elas precisam ser também de mulheres sábias. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Já aconteceu com você? Você tem uma situação difícil na tua frente e você não sabe o que fazer. Você não sabe se você fala, se você não fala, se você vai embora, se você fica. E nós precisamos, nesse momento, perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez ele vai te dar direção na hora, talvez ele vai mandar você orar, talvez ele vai mandar você ler a palavra, talvez ele vai mandar você pedir um conselho, mas vamos cuidar com as nossas atitudes. Nós precisamos ter atitudes de mulheres sábias, porque isso também ajuda na edificação do nosso lar. Às vezes, um bolinho gostoso faz com que a família se sinta amada, faz com que todo mundo se sinta à vontade para sentar e conversar, um chimarrãozinho, né? Tem muitas atitudes que nós podemos fazer. Arrumar a cama do filho. Nem sei te dizer quantas coisas a gente pode fazer. Mas a gente precisa cuidar com as nossas atitudes. Às vezes a gente ama muito, mas na hora de falar a gente briga. Ou na hora de a gente fazer algo para alguém, a gente cobra de volta. Eu fiz isso para você, mas na hora que eu mais precisei você não fez. Faz chantagem, faz manipulação. Mulheres, nós não somos manipuladoras, nós somos meigas como o Senhor Jesus nos fez. E nós não somos manipuladoras. Então, vamos deixar as coisas nas mãos do Senhor. Não vamos querer mudar as outras pessoas, porque isso é manipulação. Nós precisamos tomar cuidado com a manipulação. Querer que as pessoas pensem como a gente, façam como a gente, falem como a gente. Nós precisamos entender que o controle está nas mãos do Senhor e Ele sabe o melhor. E a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Então, vamos nos submeter a Deus, cumprir os princípios e cuidarmos das nossas atitudes dentro da nossa casa. E a terceira maneira de nós sermos mulheres sábias é orando. Antes de falar sobre oração, eu quero falar sobre as atitudes. Lá em Colossenses 4, fala sobre nós termos ações de graça. Não é só para nós falarmos sobre gratidão, mas nós honrarmos as pessoas com ações de graça. Ação é algo que você faz.
E graça é presente. Então nós precisamos deixar Jesus modificar a nossa mente, pagar o mal com o bem, se for necessário. Sim, sempre, porque a palavra nos ensina isso. Então, e também lá em Gálatas 5 nos dá as dicas do fruto do Espírito. Vamos ler lá? Vamos ler junto, peraí. Em Gálatas 5, vai dar uma lista de coisas que o Espírito Santo produz em nós. Então, o Espírito Santo não está fora de nós cobrando essas atitudes. Ele está dentro de nós, nos lembrando que nós temos a condição de desenvolvermos esse comportamento. Olha que lindo. A vida pelo Espírito. No Gálatas 5,16 fala assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem, permitam. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são claros. Aí vem a lista de coisas que a nossa carne, ela nos impele a fazer. Mas o Espírito nos dá, ele produz em nós amor, alegria. Irmãs, vamos cuidar para que nada roube a nossa alegria. Às vezes uma palavra que outra pessoa fala ou deixa de falar, ela tira a nossa alegria. Uma expectativa que você teve e que você foi frustrada nessa expectativa faz com que você perca a sua alegria. Nossa alegria precisa estar no Senhor. Eu não quero de maneira alguma dizer que não é difícil em algum momento, alguma situação, e às vezes na vida inteira a gente passou por dificuldades e momentos tristes que realmente parece que fica difícil de ser alegre. Mas o Espírito Santo produz dentro de nós a alegria. Então, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Claro que isso não é só para as mulheres, isso é para todo cristão. Mas nós não podemos ficar aqui do lado de fora insistindo e cobrando que as outras pessoas tenham essa atitude. Nós precisamos revelar essa atitude e inspirar as outras pessoas a quererem ter essa atitude também. Mas sempre em oração, sempre em submissão ao Espírito Santo. Não há lei contra essas coisas que nós falamos agora. Então, use suas palavras, use suas atitudes e não esqueça de orar. Uma mulher sábia ora, ela se preocupa em falar com o Pai, ela se preocupa em estar em oração. Hoje de manhã eu estava conversando com o Juliano, meu esposo, pastor, né? E estava falando para ele que todos os dias eu tenho entendido que o meu chamado, primeiro, é ser intercessora da minha casa. Eu sinto um chamado muito grande por estar de joelhos, orando pelos meus filhos, orando pelos meus netos, pelos meus genros, futuro genro, futura nora. Eu tenho orado para que Deus cumpra a palavra que Ele já falou sobre os meus filhos. E eu acredito que isso não é só para mim, é para você também. Nós fomos chamadas para sermos intercessoras da nossa casa, construindo nos nossos pais, nos nossos irmãos, construindo neles Jesus em oração. Se você tem um familiar que não tem Jesus ainda, você foi chamado para interceder por essa pessoa. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim, ore sem cessar. Sabe por quê? Porque quando você lembra de alguém, é para você orar por essa pessoa. É para isso que você lembrou dessa pessoa. Muitas vezes o Espírito Santo está lembrando a gente dos nossos e nós estamos, às vezes, preocupando com os nossos. Mas não é para a gente se preocupar, é para a gente orar. Leve em oração, leve o seu pai em oração, leve a sua mãe em oração, leve o seu irmão, o seu tio, o seu avô, leve as pessoas que você ama em oração. Nós, mulheres, nós temos uma paixão que Jesus nos deu por oração. E isso não é coincidência. O Espírito Santo conta conosco para que nós possamos estar edificando a nossa casa em oração. Essa música que eu coloquei aqui hoje, ela foi uma música que eu usei muito nos meus momentos de oração pela minha família e eu sinto de continuar usando nesse tempo. A casa que precisa ser dominada, liderada pelo Espírito Santo. E isso vai fazer diferença na nossa vida e através da nossa vida.
Uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela edifica os seus, ela levanta, ela corrige sim, mas ela corrige em amor. Irmãs, você não vai ser perfeita, eu também não vou ser perfeita. Eu desisto de ser perfeita, mas eu quero ser sábia. Eu quero ser sábia. E eu oro para que o Espírito Santo levante esse desejo dentro do teu coração e do meu coração. A sociedade que mais precisa ser construída e edificada nesse tempo é a nossa casa, é a nossa família. E nós podemos fazer diferença na vida dos nossos através das nossas palavras, através das nossas atitudes e através da nossa oração. Construa o teu marido, construa o teu familiar em oração. Eu me lembro que há muito tempo atrás, antes de nós termos a igreja, eu e o Juliano não estávamos muito bem no nosso casamento. Nós já tínhamos a Maria e a Luísa. E eu estava muito indignada e eu não lembrava de orar por ele, pelo nosso casamento. E eu me lembro que eu li um livro, né, Primeiros Socorros para um Casamento Ferido. E lá a esposa, né, ela ensinava a orar e construir, fazer uma lista de tudo que a gente sonhava para o esposo, baseado nas promessas que Deus tinha. E eu me lembrei, né, que a minha sogra e o meu sogro tinham entregado o Juliano para pastor quando ele era pequeno, que ele tinha um problema de saúde, e eles entregaram para Jesus como pastor. E eu me lembrei, foi o Espírito Santo que me lembrou. E eu comecei a orar e declarar, eu declaro que o meu marido vai ser um pregador da palavra, porque o Senhor falou isso. E comecei a orar sobre a vida dele, comecei a orar sobre o nosso casamento, comecei a orar sobre a nossa família. E eu quero dizer para você como testemunho, Jesus ouviu a minha oração. E eu louvo a Jesus por causa disso, porque Ele é bom. Eu não sou mesmo, mas Ele é bom. E eu quero dizer para você que, assim como nós pais temos bons pensamentos para os nossos filhos, Deus tem bons pensamentos para a tua casa, para você. Então, leva essa palavra. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Esse é o teu primeiro campo de atuação, é o meu primeiro campo de atuação. Que nós sejamos sábios. Vamos orar? Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para que o Senhor faça a diferença. Diferença na nossa casa, no nosso coração. Nós oramos para que nós sejamos sábios e nós queremos ser parecidos contigo, Espírito Santo, confundidas pela tua atuação dentro da nossa casa, da nossa vida. Nós queremos que as pessoas aprendam como o Senhor é olhando para nós, porque nós estamos aprendendo olhando para ti. Que o Senhor edifique a nossa casa através da nossa vida. Nós somos felizes porque podemos confiar e descansar em ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos nessa missão. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, um beijo, Deus abençoe. Semana que vem mais um vídeo do Comprometidas para nós irmos nos edificando, porque é isso que Jesus tem para esse tempo. Se fortaleça, ore, jejue e se alegre, porque o nosso noivo está voltando.